Facebook, que é até o meu foco maior. Pronto, acho que tá indo. Então vamos lá. Boa tarde a todos aí, né, que vão entrar ao vivo. E tô aqui no Facebook em um dos celulares e no Instagram aqui no outro. Deixa eu ir direto ao ponto, né? Já tem uns dias já que eu tô querendo fazer uma série de lives. Para quem não sabe, vai entrar aí ou vai ver depois. Nós estamos plantando uma igreja, já vai fazer 4 anos, fez 4 anos, né? Estamos plantando uma igreja do zero e estamos desenvolvendo a identidade da igreja que nós estamos plantando, né? Então a minha ideia é fazer uma série de lives para apresentar a identidade da igreja que a gente está plantando, para que a gente possa, vamos dizer assim, relembrar aqueles que já abraçaram a igreja e estão me ajudando na plantação, e também para apresentar para aqueles que ainda não conhecem a igreja, né? Não sabem que estamos plantando a igreja e não sabem também do diferencial da nossa igreja, né? O que torna a nossa igreja diferente, o que temos tentado fazer diferente de outras igrejas que já existam, né? Então esse é o propósito. E também essa live mais específica de hoje tem também a todos aqueles que já congregam em uma igreja local. O objetivo com essas lives vai ser, a partir do ponto em que estamos apresentando a identidade da nossa igreja, do que estamos tentando construir, você que já congrega em uma igreja talvez vai ouvir essa live ou a série de live, não sei, você pensar um pouco, você repensar, você refletir sobre como é a identidade da sua igreja, né? E não no sentido de você questionar, não, mas você simplesmente pensar, quem sabe pode te edificar também de alguma forma. Se de tudo você não concordar, né, com a nossa visão, você pelo menos vai pensar um pouco da própria identidade da sua igreja, né? E quem sabe todos podem ser edificados. Então meus 3 objetivos com essa live, creio que vai ter outras, em primeiro lugar, lembrar aqueles que estão plantando a igreja comigo a visão e a identidade que queremos construir. Em segundo lugar, apresentar o perfil da nossa igreja, a identidade da igreja que a gente está plantando aqueles que não conhecem, para quem sabe, se não estão congregando, possam receber esse convite para congregar com a gente. E em terceiro lugar, despertar membros de outras igrejas, não a virem para a nossa igreja, não é nada disso, mas a pensar um pouco, a refletir e observar como eles veem, será que eles já perceberam que a igreja na qual eles congregam tem uma identidade, tem um perfil, né? E repensar e refletir sobre esses detalhes de identidade e perfil da igreja. Então esse é o objetivo principal. Então o assunto de hoje, especificamente, dessa primeira live, é por que temos culto apenas no domingo? Esse é o meu primeiro assunto dessa primeira live, é por que temos culto só no domingo? Porque na igreja Cristo para a Cidade, conforme eu disse, a igreja que estamos plantando, nós temos culto apenas no domingo. Apenas no domingo, às 5 da tarde, de 5 às 6h30, e na rua José Godoy Siffert, número 52, bairro Funcionários, bem ali do lado do São João ali. Então vamos lá, por que temos culto apenas no domingo, né? Não é simplesmente por questão de agenda, nós temos vários motivos pelo qual nós temos culto apenas no domingo, e como eu sempre digo para os irmãos, o nosso propósito é manter assim por um bom tempo. Então eu quero expor aqui os nossos motivos porque temos culto só no domingo, e vocês pensem aí enquanto ouvem. Primeiro, eu sempre digo para os irmãos que eu chamo de ciclo de vida da igreja. Toda igreja local, toda denominação, ela tem o que eu chamo de ciclo de vida da igreja. O que é esse ciclo de vida da igreja? Vamos dizer assim, a rotina da igreja, a rotina ali da igreja local, da denominação, ela tem esse ciclo, né? O que eu chamo de ciclo é como ela funciona durante a semana, né? Toda igreja, ela tem os seus cultos, aquilo que acontece durante a semana, e eu chamo isso de ciclo de vida da igreja. Toda igreja tem esse ciclo de vida. E a maioria das igrejas, e eu falo isso aqui com muita convicção, porque em novembro agora eu faço 13 anos de caminhada cristã,
Então, graças a Deus, tenho tido contato não apenas com as igrejas que eu já congreguei antes de plantar a Cristo para a cidade, mas até oportunidades de ter contatos, de visitar e tudo mais. Então, toda igreja, toda igreja tem um ciclo de vida, como que ela funciona durante a semana, e como que é a maioria das igrejas? A maioria das igrejas funciona mais ou menos assim. Os cultos nas igrejas normalmente são domingo, terça e quinta, ou domingo, quarta e sexta. A maioria das igrejas são assim. Cultos oficiais da igreja, para toda a membresia, domingo, terça e quinta, ou domingo, quarta e sexta. São 3 dias. Isso sem considerar culto de jovens, normalmente no sábado, EBD, que é a Escola Bíblica Dominical, normalmente no domingo de manhã, outras reuniões, como por exemplo, círculo de oração, que em algumas igrejas funciona na segunda-feira, né? Algumas igrejas também têm células, grupos pequenos, então espalham-se durante a semana também essas pequenas reuniões nos lares, na casa, não é necessariamente no prédio da igreja. Então, normalmente a maioria das igrejas funcionam assim, tem 3 cultos oficiais, seja domingo, terça e quinta ou domingo, quarta e sexta. Tem normalmente EBD, Escola Bíblica, tem algumas igrejas que a Escola Bíblica é até num outro dia da semana. E fora outras reuniões, como círculo de oração ou grupos pequenos, né, e as células. E aí, normalmente, as igrejas que têm os cultos domingo, terça e quinta, aí tem, nesses outros dias, os cultos de reuniões, os cultos jovens e as células espalhadas ao longo da semana. E nesse sentido, toda a vida da igreja se passa e está baseado no prédio. No prédio, o local, o endereço ali, o prédio ali, onde os cultos acontecem, onde as reuniões acontecem. Normalmente, a maioria das igrejas, a vida da igreja, a vida da membresia, ela acontece focada, gira em torno do prédio, das programações no prédio, dos eventos no prédio, sejam os cultos oficiais, sejam os cultos de oração de jovens e tudo mais. A exceção são as igrejas que também funcionam em células nos lares, né? Que aí, durante a semana, também acontece nos lares. Mas, normalmente, a maioria das igrejas, ela gira em torno do prédio, das reuniões no prédio, dos cultos no prédio. E aí, normalmente, na maioria delas, 3 vezes por semana, fora outras reuniões, como eu disse para você. E outro ponto, ainda que não seja de forma explícita, acaba que o senso comum na igreja é de que quanto mais você participa dessas programações, mais espiritual, mais firme, mais crente verdadeiro você é considerado. Vou repetir novamente. Ainda que isso não seja dito com essas palavras que eu estou dizendo de forma explícita, o que fica implícito ou que ali aquela linguagem não verbalizada em palavras, mas o que fica implícito na cabeça dos membros é de que quanto mais cultos você participar durante a semana, quanto mais programações você participar durante a semana, mais espiritual você é considerado, mais firme, mais crente você é considerado. Tanto que em algumas dessas igrejas, quando algum membro, sei lá, participa de 2 cultos na semana, mas falta um deles, normalmente recebe ali o contato dos pastores ou da liderança perguntando por que não foi, né? Ou, se você é crente, você sabe que existe isso, né? Aquele vigia, varão, vigia, crente, né? Se não foi no culto e tudo mais. Ou se você, experimente se você é crente e um culto só da semana, e um evento só, uma programação só da semana, normalmente você vai receber uma ligação, um contato, né? Ou no próximo culto que você for, uma chamada junto de um dos líderes da igreja para perguntar por que você tá faltando, por que você sumiu, né? Por quê? Porque é girado em torno ali da frequência nas programações, nos cultos no prédio. Então, normalmente, aqui um detalhe, normalmente a maioria das igrejas, elas vão dizer em pregações, ou elas vão dizer que a igreja não é o prédio. A maioria das igrejas hoje falam isso, a igreja não é o prédio, a igreja não é o prédio, nós somos a igreja, nós somos a igreja. Vai ser dito isso nessas igrejas também. Porém, apesar de em pregações ou em falas, em conversas, ser dito essa máxima de que o prédio não é a igreja, que nós somos a igreja, na prática,
na vida, no jeito de agir, a igreja é o prédio. Porque, como eu disse para vocês, tudo gira em torno das programações, dos cultos no prédio, no galpão da igreja, no prédio ali da igreja. Então, o primeiro ponto aqui, por mais que as igrejas digam, não, eu acredito que nós somos a igreja, na prática, no dia a dia, a prova ali do dia a dia, a prática não prova muito que eles acreditam nisso, porque, como eu disse para vocês, a vida da igreja, o ciclo de vida dela gira em torno das participações nos cultos e nos eventos no prédio da igreja. E esse ciclo de vida da igreja possui vários pontos fracos e contras, né? Ou seja, isso tem o lado positivo, mas também tem vários pontos contra. Porque um dos meus primeiros pontos aqui é que uma vida cristã, uma vida de um crente, cuja igreja, um ciclo de vida da igreja, ou a prática de igreja local, que foca nas frequências em eventos e programações no prédio da igreja, gera, na verdade, um cristianismo apenas de aparência. Vira crentes apenas de aparência. Em outras palavras, gera uma espiritualidade falsa e apenas religiosa. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu estou acompanhando o meu esboço aqui, dessa live, para que fique objetivo. E esse esboço eu já fiz, como eu disse, há semanas atrás. Eu estava procurando uma brecha para fazer a live. Tanto que foi tudo de cima da hora, eu mandei a imagem e já estou aqui. Aproveitando que meu filho dormiu. Tanto que eu falei com a minha esposa, se ele acordar, ela vai me chamar aqui, eu vou ter que interromper. Então vamos torcer para ele dormir um pouquinho mais hoje. Fecha parênteses. Então, esse ciclo de vida da igreja, onde tudo é focado no prédio, em programações, você tem que ir no culto. E aí o que fica explícito? Se o pastor ou a liderança da igreja ou os irmãos da igreja veem você sentado ali na cadeira ali no culto, tá ok. Às vezes nem chegam perto de você para perguntar se tá tudo bem. Desde que viu você sentado ali na cadeira, ouvindo a pregação, cantando louvor, eles já entendem que tá tudo bem para você. Porque afinal de contas você tá ali no culto, né? Então tá tudo bem, né? Esse crente tá ok, né? Já tá a semana bem. O que a gente sabe que não é verdade, né? Então, essa vida de igreja, esse ciclo de vida da igreja, onde tudo é voltado às programações, gera um cristianismo falso. Gera um cristianismo apenas de aparência. E eu enumerei várias razões pelo qual, na minha opinião, e é o que eu tenho ensinado para os irmãos na Cristo para a Cidade, essa vida de igreja voltada para o prédio ali gera uma espiritualidade falsa, apenas religiosa, e não produz crentes verdadeiros por si só. Entendo o que eu estou falando. Pelo mero frequentar e estar presente ali naqueles cultos. Então vamos lá para as razões que eu acredito que geram uma espiritualidade falsa, um cristianismo falso, e é o que nós vemos na maioria das nossas igrejas. Muitos que estão dentro das nossas igrejas frequentam todos os cultos e estão em todas as programações, mas quando acontece uma perseguição, quando acontece uma coisa, quando a vida não vai bem, quando acontece ali uma situação crítica, algo que elas não queriam que acontecesse, elas pegam e desviam, param de ir na igreja, enfim, e demonstram, e em outros casos, estão dentro das igrejas, estão frequentando todos os dias os cultos, mas não mudam de vida. Mas não transformam, não crescem em santidade. A gente não vê mudança de vida na vida delas, tanto que continuam, muitas delas, vivendo da mesma forma que viviam antes de começar a frequentar as igrejas. Então, quais as razões para isso? Em primeiro lugar, primeira razão pelo qual, para mim, o ciclo de vida da igreja, a igreja não deveria viver baseada apenas em programações e cultos no prédio. O que eu quero dizer é que a liderança de uma igreja, os pastores, a liderança e até mesmo os membros não deveriam avaliar, vamos dizer, se o cristianismo, se ele é um cristão verdadeiro ou não, simplesmente por ele estar frequente nas programações da igreja, nos cultos da igreja, ainda que ele vá em todas. Eu já fui crente assim. Eu já fui crente de estar quase que 7 dias... Quase não, eu vou dizer para você. Quem me conhece sabe. Por longos 5 anos dentro da igreja que eu me converti, eu vivi praticamente 7 dias da semana dentro da igreja, literalmente. Participava de tudo.
E eu sei que tem muitos que, assim como eu, viveram e vivem assim. Inclusive muitos que viveram assim comigo na igreja que eu frequentava, hoje já não são cristãos mais, não se consideram cristãos, ou se ainda se consideram cristãos, estão muito enganados, porque a forma como vivem hoje não é a forma de um cristão viver. Então, pois bem, quais as razões para isso? A primeira é tempo para meditar e praticar a palavra de Deus. Então, vamos lá. O crente, o cristão que vive 7 dias da semana na igreja, em programações no prédio da igreja, eles não têm tempo para meditar e praticar a palavra de Deus. Eu não vou pregar aqui, mas eu vou ler apenas Tiago, capítulo 1, versos 22 a 25. Olha o que Tiago, capítulo 1, diz, dos versos 22 a 25. Tiago diz assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Então, Tiago está dizendo que se você apenas ouve a pregação da palavra de Deus, se você apenas ouve a palavra de Deus e não coloca em prática, você está enganando a si mesmo. Então, se você ouve pregação atrás de pregação, mas não coloca aquela pregação em prática, aquela palavra que você ouviu em prática, você está enganando a si mesmo. E aqui eu já vou aplicar. Você acha que é crente, que é cristão, mas não é. Porque a marca do verdadeiro cristão é não ouvir a pregação, não gostar de ouvir pregação, não gostar de ir em culto, mas pôr em prática o que ouve. Aí ele continua dizendo no verso 23. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Então, olha o que o Tiago está dizendo. Aquele que ouve a palavra, a pregação da palavra, mas não põe em prática, é a mesma coisa que quando você acorda de manhã, por exemplo, você chega no espelho, você olha a sua aparência no espelho, você se viu ali, você viu como você é, mas a hora que você sai de frente do espelho, você esquece quem você é, você esquece a sua aparência. Esse verso é muito profundo, eu não vou entrar aqui, porque senão a gente demora muito aqui. E eu quero ser bem objetivo. Mas Tiago está dizendo, o resumo do que Tiago está dizendo é, você não pode apenas ouvir a pregação, você tem que pôr em prática. Você não pode apenas ouvir a palavra de Deus, você tem que colocá-la em prática. E aí ele continua dizendo, o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então olha o que o Tiago está dizendo. Primeiro ele diz, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes, porque aquele que apenas ouve, mas não põe em prática, ele está enganando a si mesmo. Não adiantou de nada. Aí depois ele diz, mas aquele que observa atentamente o que a lei perfeita diz e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas pondo em prática, será feliz no que fizer. Resumindo, o cristão verdadeiro, ele não pode apenas ouvir a pregação da palavra de Deus, ele tem que procurar colocar em prática. O cristão não pode ficar satisfeito. O cristão não vai no culto apenas para ouvir, passar o cartão, deixar o pastor feliz vendo você sentado lá, deixar os irmãos felizes te vendo lá, depois vai embora para casa e não põe em prática o que ouviu. E deixa eu dizer para você, eu gosto muito de fazer essa experiência. Quando eu encontro membros de outras igrejas, amigos, eu sempre gosto de fazer essa provocação dizendo para eles assim, o que seu pastor pregou no último domingo? Ou o que seu pastor pregou no culto ontem? Ou o que seu pastor pregou no último culto que você foi? E aqui tô dizendo aqui, sem denegrir ninguém, 95, para não dizer 99, 95% das vezes que eu faço esse teste com amigos, com pessoas que eu conheço, que eu sei que é crente, 95% das vezes eles não sabem me dizer nem o tema da pregação, quem dirá o versículo que foi lido. Ou seja, foi no culto, mas é o que Tiago está dizendo. Ele não... E aqui a minha provocação qual que é? Se você, irmão, vai no culto no domingo,
ou num dia, e no dia seguinte você não lembra mais nem o tema da pregação, deixa eu dizer para você, eu não preciso nem te perguntar se você está pondo em prática. Porque eu tenho certeza, sem medo de estar fazendo falso julgamento, que você não está colocando em prática. Não tá. Porque, irmão, vamos lá. Se você não lembra o assunto que foi tratado na pregação, é nunca que você vai lembrar o que foi ensinado para que você coloque em prática. Então, assim, já quebra o que Tiago está dizendo. E Tiago diz que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas devemos ser praticantes da palavra de Deus. Então, de forma prática, significa que, ao ler e ouvir a pregação da palavra de Deus, o verdadeiro cristão precisa se perguntar: como eu posso colocar em prática essa palavra que eu acabo de ouvir? Então vamos lá. O verdadeiro cristão, toda vez que ele lê a Bíblia em casa ou ouve uma pregação, seja no culto ou até mesmo na internet, ele tem que, na verdade, enquanto ouve a pregação enquanto ouve, ao acabar de ouvir aquela pregação, ele tem que se perguntar para si mesmo diante de Deus: como eu posso colocar essa palavra que eu acabo de ouvir em prática? Se a pregação foi sobre santidade, como eu posso colocar isso em prática? E por aí vai. Então todo cristão verdadeiro, ele acaba uma pregação se perguntando: como eu coloco isso em prática? E aí, por isso que eu disse que a primeira razão pelo qual ir apenas nos cultos na igreja gera um cristão falso é que esse ciclo de vida da igreja, onde você está quase todo dia na igreja, ouvindo pregação quase todo dia e achando que isso é bom para você, deixa eu dizer, isso não é bom. Sabe por que não é bom? Porque você não tem tempo para meditar e pôr a palavra em prática. Por quê? Porque, por exemplo, algumas perguntas para você meditar ao final de cada pregação que você ouve. Primeiro, o que essa pregação revela sobre Deus? Toda pregação que você ouve, você pode fazer essa pergunta: o que essa pregação me revela sobre Deus? Segunda pergunta, o que essa pregação revela sobre nós, seres humanos? Quais os pecados podemos reconhecer e confessar diante de Deus e de uns aos outros? Porque, por exemplo, se a pregação é sobre unidade da igreja, dos cristãos, é sobre comunhão dos cristãos, ao ouvir uma pregação sobre comunhão e unidade, eu preciso perguntar: qual pecado eu tenho cometido não só contra Deus, mas também contra os meus irmãos? Ao ouvir isso, se o pecado é sobre egoísmo, é sobre mentira, tudo isso envolve o relacionamento uns com os outros. Então eu devo perguntar: quais pecados eu posso reconhecer e confessar diante de Deus? Terceira pergunta: o que essa pregação revela sobre Jesus Cristo? Toda a Bíblia fala de Jesus e toda pregação, independente do assunto, tem que apontar para Cristo Jesus como cumprimento daquela palavra. Então, uma das perguntas que eu posso e devo fazer ao final de toda a pregação é: o que essa pregação revela sobre Jesus Cristo? Quarta pergunta: diante disso que eu acabo de ouvir, como no meu dia a dia eu posso mudar? Como eu devo mudar o meu dia a dia após ouvir essa pregação? Então eu tenho que me perguntar: essa pregação, o propósito dela é mudar a minha vida. Então eu acabei de ouvi-la. Como que eu posso mudar coisas na minha vida, no meu dia a dia, por causa do que eu acabo de ouvir? E quinta e última pergunta que eu sugiro para vocês é: quais dúvidas eu tenho sobre essa pregação? Porque aqui deixa eu dizer para você, todo pastor sério e em sã juízo sabe que com 1 hora de pregação, independente do assunto que trate, pode ser o assunto mais simples da palavra de Deus, nenhum pregador consegue esclarecer todos os assuntos que um tema de pregação levanta. Eu sempre digo para os irmãos lá na igreja: essa pregação não visa te esclarecer e te explicar tudo sobre esse assunto, apenas levantar o tema para que a gente converse. Então todo assunto na palavra de Deus pode ser o mais simples. Ele deve ter como propósito levantar a discussão, levantar a conversa, levantar o debate, para que a gente ouça e comece a fazer, por exemplo, essas perguntas que eu acabo de sugerir para você, para que a gente coloque em prática. Então, tendo isso em mente,
todo crente é quase que certeiro. Toda pregação você vai gerar dúvidas em você. Mas espera aí, você acabou de pregar isso e eu quero pôr em prática. Mas e tal coisa? Eu tenho dúvidas sobre esse assunto. Você acabou de falar isso, mas eu tenho dificuldades para pôr isso em prática. Então isso é normal, irmãos. E aqui eu me lembro agora de uma vez eu conversando com um amigo que parou de frequentar a igreja evangélica, ele era da mesma igreja que eu, e uma das últimas vezes que eu lembro de ter encontrado ele, eu lembro que ele falou que um dos motivos que levou ele a parar de ir na igreja é porque na igreja que ele congregava, lá a dúvida era tratada como algo do diabo. Então não podia ter dúvida. E eu disse para ele, isso é falso, irmãos, porque a dúvida não é o oposto da fé. O oposto de fé, o contrário de fé, não é dúvida, é a incredulidade. Então é normal termos dúvidas. Se você já leu os evangelhos em algum momento, eu estou lendo Lucas, por exemplo, você vai ver que em alguns momentos a Bíblia relata que após Jesus pregar ou ensinar algo, quando os discípulos estavam a sós com Jesus, eles iam lá perguntar, mestre, nós não entendemos, explica pra gente. E Jesus ia lá e explicava para eles. Então é normal, irmãos. Eu sempre digo para os irmãos, e quem já congregou comigo sabe, que uma das coisas que mais me deixa feliz é quando eu acabo de pregar, alguém chega na frente ou me procura para questionar alguma coisa, para perguntar alguma coisa e para contar as dúvidas que gerou no coração depois daquilo que eu acabo de pregar. Eu, pelo menos, acho isso muito bom, porque é sinal de que a pessoa prestou atenção e de que ela está com a intenção de entender. Porque eu também sei que tem pessoas que às vezes não entendem nada da pregação e no final do culto se satisfazem, não estão um pouco se lixando de entender ou não, vão embora para casa e nem se lembram de mais nada. Então, quando eu encontro irmãos que após a pregação vêm questionar, vêm perguntar, isso é muito bom, porque é um excelente sinal. Então, precisamos perguntar quais dúvidas isso gera. E aqui vocês estão entendendo? Se você está prestando atenção, você vai ver. Cada uma dessas 5 perguntas aqui que eu sugeri para você já dá pano para manga, como diz. Já dá pano para manga. Já, assim, já gera quase que mais 1, 2, 3 horas de conversa sobre um assunto que foi pregado. Então, e aqui eu entro numa outra questão. Baseado nisso que eu acabo de te falar, como normalmente são as pregações nas igrejas? A maioria das igrejas funciona assim. Vou pegar o exemplo, por exemplo, das que tem 3 cultos por semana. Imagina aí, domingo, quarta e sexta. Domingo, quarta e sexta são os cultos das igrejas. Sem medo de errar, a maioria das igrejas funciona assim. No domingo é um assunto de pregação, na quarta é um outro assunto de pregação e na sexta é um outro assunto de pregação. Então no domingo, por exemplo, prega-se sobre o céu, na quarta prega-se sobre o inferno, na sexta-feira prega-se sobre milagres. Então assim, 3 assuntos totalmente diferentes, 3 assuntos que a Bíblia fala muita coisa e que em uma semana se ouviu sobre o céu, sobre o inferno e sobre milagre. E entre o domingo e a quarta-feira são 2 dias de intervalo. Entre a quarta e a sexta são apenas 1 dia de intervalo. E aqui eu digo para você, se você quer de fato ser um crente praticante, se você quer, por exemplo, seguir essas dicas que eu dei para você de perguntas para fazer após toda a pregação que você ouve, deixa eu dizer para você, você tem tempo, você vai ter tempo para ouvir a pregação, lembrar do que foi pregado, porque a maioria dos crentes não anota o que está sendo pregado, ouvir o que é pregado, fazer essas perguntas e pensar nas respostas. Porque, por exemplo, se você não souber a resposta, como por exemplo das dúvidas, você vai ter que procurar o pastor que pregou, o líder ou alguém para te esclarecer. Então deixa eu dizer para você, tendo 3 cultos durante a semana, com intervalo de 2 ou 1 dia entre eles, deixa eu dizer para você, se você quiser praticar isso que eu acabei de te ensinar aqui agora, você tem tempo para fazer isso? Por quê? Porque se você é como eu, por exemplo, nós trabalhamos. E o trabalho, você sabe disso, toma quase que o nosso dia inteiro. O trabalho, a carga horária de trabalho da maioria das pessoas é de 8 horas por dia. Então a maioria das pessoas acorda às 6 da manhã ou sai 6 da manhã de casa e vai largar serviço às 6 da tarde. Para chegar em casa lá para 6h30, 7 horas, dependendo do bairro que mora e dependendo do bairro que trabalha. Aí chega em casa, se é como eu tenho esposa
e filho de 1 ano e 8 meses para dar atenção. Entendeu? Eu tenho casa para ajudar minha esposa a arrumar. Entendeu? Dependendo do trabalho, eu chego exausto, às vezes eu não tenho força nem para brincar com meu filho. Então, quem dirá tempo para parar e pensar assim, ontem eu ouvi a pregação sobre tal assunto. Vamos conversar aqui, ou então eu vou meditar para poder conversar. A maioria dos crentes, eu vou dizer, eu entendo, às vezes, muitos crentes sinceros que gostariam de ter tempo para ler a Bíblia e não lê, por quê? Porque não sobra tempo, irmãos. É 8 horas para trabalho e quando chega é tempo para descansar a mente e o corpo e dar atenção para a família, o que deve ser sua prioridade. Então, assim, não tem tempo. Aí você junta essa rotina diária que já é pesada, mais a agenda cheia da igreja, onde você está lá de 7 dias da semana, 5, 6, às vezes 7 dias da semana, deixa eu dizer para você, irmão, quem é que tem tempo para lembrar o que foi pregado? Ninguém. E, por exemplo, não vou entrar em detalhes, mas estudiosos dizem que nós absorvemos, guardamos na memória apenas 20% do que escutamos. Então, e isso é sério, não é balela não, é pesquisa científica. Nós guardamos apenas 20% do que ouvimos. Então, eu costumo pregar 1 hora no domingo. Eu sei que aqueles que estão me ouvindo vão guardar apenas 20% das 1 hora que me ouviu pregar. A gente guarda 70% do que ouve e logo, imediatamente, põe em discussão. Começa a conversar sobre o assunto. 70%. Então, se você ouvir algo, você vai reter 20%. Se você começar a conversar sobre, a chance é de você guardar 70%. E daquilo que ouvimos e colocamos em prática, nós guardamos 90%. Se você, então, apenas ouve, você vai guardar 20%. Se você ouve e começa a conversar sobre, 70%. Se você ouve, discute e busca pôr em prática, 90%. Por isso que a importância do que a palavra de Deus diz. Não seja apenas ouvinte, mas também praticante. E aqui eu faço uma pergunta para você que está na live aí, ou que vai ouvir essa gravação. Se você é crente, frequenta, congrega. Hoje é quarta-feira. Se você foi no culto no último domingo, deixa eu perguntar para você responder para você mesmo aí. Qual foi o tema da pregação do seu pastor no domingo? Ou de quem pregou domingo? Qual foi o versículo? Lembrou do tema? Então vamos lá, vamos afunilar. Qual é o versículo base, o texto base, a primeira passagem que ele leu quando pediu para você abrir a Bíblia no culto? Tá entendendo? Então, é o que eu tô dizendo. E deixa eu fazer a terceira pergunta. Você já parou para pensar em uma forma que você pode pôr em prática o que você ouviu domingo? Seja praticante e não apenas ouvinte da palavra de Deus. Então, agora, e aqui eu digo para você para reafirmar. Se você não lembrou do tema da pregação, se você não lembrou do versículo que ele usou para poder abrir a Bíblia e agora no versículo e relê-lo, deixa eu dizer para você, eu tenho certeza que você não vai conseguir pôr em prática o que você ouviu domingo. E se você não colocar em prática, a palavra de Deus está dizendo que o que você ouviu se tornou inútil. E Tiago está exortando a igreja e os cristãos a dizer: não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então, eu tenho uma outra ilustração que eu gosto muito de dar nesse quesito de que se você ouvir 3 temas de pregação por semana, tu não vai guardar. Por exemplo, já deve ter com certeza acontecido com você. Primeiro exemplo. Você já foi, ou você lembra de quando você era pequeno, porque talvez agora adulto você já amadureceu, não faz isso. Mas lembra aí de quando você era pequeno. E quando, principalmente se você teve uma infância numa família não abastarda, lembra aí agora quando os seus pais podiam te levar na sorveteria. É normal a maioria das crianças chegar na sorveteria, ver aqueles 10 sabores de sorvete diferente e querer fazer o quê? Pegar os 10 sabores e colocar no pratinho.
E aqui não sei se você vai lembrar, mas até adulto faz isso. Quando você pega 10 sabores de sorvete diferentes, joga numa vasilhinha e ou mistura e começa a comer um atrás do outro, deixa eu dizer pra você, se você mistura, eu tenho certeza, no fim das contas você não sente o gosto de nenhum. Você pôs ali chocolate, morango, baunilha e flocos e coco. Se você mistura tudo, você não sente sabor de nenhum. Se você vai comendo um por um das bolas de sorvete, quando você acaba de comer o quinto sabor, você não lembra mais ou não sente no paladar o gosto do primeiro sabor que você comeu. É a mesma coisa com pregação. Se você ouve 3 cultos, se você ouve 3 pregações na semana, eu tenho certeza que na quarta-feira a maioria dos crentes não lembra o que foi pregado no domingo. E ele não lembra o que foi pregado no domingo porque ele não tem essa prática de fazer perguntas e buscar para colocar em prática, conversar sobre como pode pôr em prática. E chegou na quarta, ele agora vai ouvir um outro assunto. Tá entendendo? Aí ele ouve na quarta. E ainda que ele tente começar a pôr em prática na quinta-feira, na sexta já tem outro tema de pregação. E aí você fica, o que você pode achar às vezes, você crente que está me ouvindo, se você acha que ter vários temas de pregação na sua igreja durante a semana é bom, deixa eu dizer para você, eu estou tentando provar para você que não é bom. Por que não é bom? Porque é como você comer esses vários sabores de sorvete e no final da semana você não vai lembrar ou não vai ter degustado nenhum dos sabores. Outro exemplo, e você já vai entender baseado nesse primeiro, para ser entendido? Eita. Eu parei aqui, irmãos, porque minha esposa acabou de chegar aqui. Eu tô no salão dela aqui, que é o cômodo no fundo da casa. E a cliente dela veio para ser atendida. Eu vou precisar liberar o espaço aqui para poder continuar a live. O problema é se meu filho ainda estiver dormindo, né, e eu não consigo falar baixo, eu vou acabar acordando ele. Então deixa eu concluir esse ponto, essa ilustração, e eu finalizo, e se der eu continuo ali no outro cômodo, se não, vamos descer, eu tento continuar outro dia. Então, é igual, por exemplo, quando você vai num restaurante, self-service, e às vezes você paga lá o self-service, ou seja, você pode ficar à vontade, e aí você pode pôr de tudo no seu prato para poder comer. A maioria de nós, quando tem essa oportunidade no restaurante, quer colocar de tudo. Ah, não, vou pôr tropeiro, vou pôr lasanha, vou pôr macarrão, vou pôr angu, vou pôr feijão, vou pôr maionese e coloca tudo. No final das contas, você não sente sabor de nenhum deles. Por quê? Porque você misturou tanta coisa que você não consegue experimentar, sentir ali no paladar aquele tanto de opção de comida. Então eu estou tentando mostrar para você que às vezes ter muitas opções ou se encher de sabores ali não é bom, porque no final das contas, 2 motivos. Você se empantufa, e se você já comeu muito, você sabe disso, você fica com mal-estar no final, porque você comeu tanta coisa que você não te faz bem, e além de não te fazer bem, às vezes você não consegue degustar ali cada sabor ali para poder sentir, né, cada sabor. A mesma é com pregações na igreja. Às vezes você ouve 3 temas diferentes, 3 pregações diferentes e você não consegue degustar, você não consegue saborear, você não consegue pensar, discutir, nem mesmo pensar em dúvida que você possa ter tido após ouvir aquelas pregações durante a semana. E voltando ao ponto de Tiago. Tiago nos diz que nós devemos ser praticantes e não apenas ouvintes. E Tiago diz, observar atentamente e perseverar em colocar em prática. Então eu vou fechar esse ponto, porque como eu disse para vocês, eu vou ter que fechar a live aqui. Não sei se vai dar para me continuar, mas se não der, eu continuo na próxima live. E aí eu tenho que ver o próximo dia que eu vou ter tempo aqui. Então, por isso que eu digo para vocês que esse ciclo de vida da igreja, da maioria das igrejas, onde tem programação com pregação quase que a semana inteira, e é quase que explícito que se você quer ser um crente bom, você tem que ir todo culto, eu estou tentando mostrar para vocês que não é bem assim. Que na verdade é o contrário. Às vezes a liderança da igreja, o pastor, está achando que você está crescendo e amadurecendo ao estar ouvindo todas as pregações durante a semana sentado lá na sua cadeira especial, e você não está. Por quê? Porque você sai empazinado, você acaba a semana empazinada, você não tem tempo para meditar, para levantar as perguntas, as questões
para poder então colocar em prática, que é o que a palavra de Deus nos diz para poder fazer. Então, é o que eu digo para vocês. Por isso que eu creio, e vou pontuar aqui, esse é o primeiro motivo pelo qual temos culto apenas no domingo. Porque eu creio que um culto por semana, com uma pregação bem pregada, bem fiel à palavra, de forma expositivas, sem misturar assunto, mas ter um assunto ali que facilite para os membros da igreja poder dizer na quarta-feira, na segunda-feira, qual foi o assunto principal, facilita. Facilita por quê? Porque eu creio que um culto por semana, se for uma palavra bem pregada, já alimenta o crente, o membro da igreja. Já, se for substância a pregação, ele é alimento sólido para a pessoa a semana inteira. A semana inteira. Você tem alimento para poder degustar, mastigar, fazer as perguntas que eu sugeri para você durante a semana toda. E não apenas levantar as perguntas, como pôr em prática. Você vai ter uma semana para começar a perseverar em pôr em prática aquilo que você ouviu no domingo. Então é por isso que na Cristo para a Cidade nós temos culto apenas no domingo. Porque eu quero que os membros da igreja, ao ouvir a minha pregação no domingo, não entre por aqui e saia aqui. Até porque não porque é minha palavra ou porque é minha pregação, mas porque eu estou buscando pregar de forma fiel a palavra de Deus. Então, ao ouvir o culto no domingo, eu quero encorajá-los e trabalhar o ciclo de vida da igreja para que eles tenham tempo para poder, depois de ouvir a pregação no domingo, meditar, reler o texto, reler as anotações que eles fizeram durante o culto, e não apenas reler e lembrar, mas eles possam mastigar, degustar e o propósito final, que é colocar em prática. Porque somente colocando em prática a palavra de Deus, nós nos tornamos verdadeiros cristãos e a palavra de Deus transforma de fato a nossa vida. Tá bom? Então, eu vou ter que parar aqui, como eu disse. Então fica aí, essa é a primeira razão porque eu creio. Então, se você gostou, acompanhou até aqui, compartilha aí essa live aí, principalmente com irmãos da igreja, compartilha aí e eu te convido. Para você que é membro da igreja Cristo para a Cidade, eu estou relembrando você o porquê temos culto apenas domingo. Segundo, se você não é membro de nenhuma igreja local, te faço esse convite para estar com a gente lá na Cristo para a Cidade, aos domingos, às 5 da tarde, 5 às 6h30, na rua José Godoy Siffert, número 52, bairro Funcionários, bem colado ali no São João, entre São João e Sion. E você que já é membro de uma igreja, te convido a refletir e a pensar como tem sido a sua vida, como tem sido esse ciclo de vida na sua igreja, e se de fato, seja sincero diante de Deus, esse ciclo de vida da igreja, principalmente se você vai em quase todas as programações, tem te ajudado a ser um praticante e não apenas ouvinte da palavra de Deus? Eu deixo aqui a minha pergunta para você. Então, eu vou encerrar e fiquem atentos às redes sociais minhas aí, que eu anuncio o próximo dia que eu for continuar a live. Deus abençoe vocês.